Faltou aqui o Horta, cadê? A Horta está aqui. Boa tarde, Fernando Horta, tudo bem? Tudo bom, Atush, comigo? É tudo indo, né? Quando você sempre fala com algum gaúcho, alguém que tem relação com o Sul, tudo bem, é sempre uma formalidade educacional, porque a gente está sempre muito preocupado. Nós estamos, nesse momento, com o estado chegando a temperaturas em torno de 7, 8 graus, especialmente na Serra Gaúcha, que também, por incrível que pareça, está alagada, né? Então, os próximos dias serão muito complicados para o Rio Grande do Sul, então tudo bem, é assim, Léo, tudo bem, estamos acreditando que dias melhores virão e a fé segura. Não, e também a importância de enxergar nesse evento, né, nessa catástrofe, a oportunidade para rediscutir também a questão econômica, o neoliberalismo, também ao lado aí da oportunidade que precisa ser discutida e explorada também. Deixa eu agradecer aqui ao Gilson, ao Márcio Rocha, ao Zé Luiz, ao Vinícius, ao Macron chegando como assinante, mas não é o Emanuel, é um outro Macron, a Elizabeth Ferreira e a Ângela Pado, assim como a Patrícia Novak. Horta, eu queria começar com uma grande notícia nesse programa de hoje, que foi o anúncio feito pela presidente Dilma Rousseff. Não sei se você viu, ela é semi-gaúcha, né, vamos dizer assim, uma mineira de alma gaúcha, que está liberando 5,7 bilhões para o Rio Grande do Sul. Salve Dilma, né? Excelente notícia, né, Horta? Não só uma excelente notícia do ponto de vista de mais um alívio para a região, tá? Embora o governador do estado, de forma muito irresponsável, tenha dito que 19 bilhões seriam necessários para reconstruir o Rio Grande do Sul, só o governo federal já liberou quase 60, agora nós temos o Banco dos BRICS liberando quase 6, eu acho que a recuperação vai chegar na casa quase de uma dezena de trilhão de reais ao longo dos próximos anos, especialmente nos próximos 4 anos, então não só isso traz um alívio econômico que, se bem gerido, se consiga chegar na ponta para as pessoas, pode melhorar muito a situação, como também nos aproxima de uma figura que é simbólica nesse processo todo, que é a presidenta Dilma. Porque é do governo da presidenta Dilma, diante do que tinha acontecido em Petrópolis, que chocou a ela e chocou a todos, uma presidente humana, como nós tivemos, a presidenta Dilma, que sai uma exigência de que a Secretaria de Estudos Estratégicos produzisse um plano, uma análise do Brasil e das questões hídricas e climatológicas do Brasil para 40 anos adiante. Nós estávamos em 2015 e ela pediu que se vislumbrasse o Brasil em 2040, para você ter uma ideia. E esse relatório, Léo, eu tive a oportunidade de olhar o relatório, eu publiquei ele, inclusive partes dele na minha timeline ali no Twitter. Esse relatório antecipou em mapas o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Há mapas dentro do relatório fazendo previsões com exatamente a catástrofe que aconteceu lá. Então, é simbólico que a presidenta Dilma, nesse momento, depois de ter tido a sua mão afastada do governo brasileiro por um golpe, que ela volte pelos BRICS de novo a estender a mão aos gaúchos e a dizer, gente, estamos juntos nessa batalha, alguém que escolheu ser gaúcha, né? Porque ela é mineira, mas fez a vida política quase toda no Rio Grande do Sul. E aí, Horta, como é que você acha que isso também, simbolicamente, vai ser recebido lá no Rio Grande do Sul? Você tem figuras que cresceram politicamente no Sul, né, essa extrema-direita, governador, prefeitos, muitas vezes ofendendo, agredindo a ex-presidente Dilma Rousseff. O Estado teve uma virada à direita e até à extrema-direita. Eu tive com a Dilma, tive a oportunidade de estar com ela em Porto Alegre, e ela não se incomodava, não. Eu falei, como é que é para a senhora assim, sair de bicicleta aí pelas ruas de Porto Alegre? Tem vaia, tem agressão? De vez em quando tem, mas eu nem ligo, ela falou, né? E quando alguém chegava para falar diretamente com ela, ela também retrucava na hora. E como ela se impõe, eu acho que poucas pessoas ousavam, na verdade, agredi-la em restaurante, coisas desse tipo. Mas como é que você acha que isso vai ser percebido pelos gaúchos, né? Esse socorro fundamental comandado por uma pessoa que foi tão injustiçada no Brasil. Está tendo uma virada muito perigosa no Rio Grande do Sul agora, Tuxa. É bom que você tenha me perguntado isso para a gente poder dar esse testemunho. Tá? O Rio Grande do Sul está virando uma terra, vamos dizer assim, onde está graçando, onde está se espalhando um tipo de nacionalismo heróico doentio,
que nós já começamos a ver em diversos lugares. Aquela ideia de solidariedade, aquela ideia do povo gaúcho dizendo estamos precisando de ajuda, estendam as mãos, está se transformando numa ideia de vocês têm a obrigação de nos ajudar por absolutamente tudo o que está acontecendo aqui, e dessa obrigação está se transformando num ódio quando a ajuda não é aquilo o que as pessoas exigem, o que as pessoas querem. Eu acho que se não houver uma intervenção muito rápida, política e de comunicação do governo na região, de forma muito direta, feita com muita precisão, nós vamos ter a extrema-direita crescendo, até porque o próprio governador e o prefeito já não têm mais apoio da população. Ontem à tarde, por exemplo, nós estávamos tendo no meio de Porto Alegre, em alguns bairros onde ainda estão resquícios de chuva e alagamento, cidadãos protestando contra o prefeito, e eram cidadãos de direita, com gritaria, queimando coisas no chão. Então a situação está ficando muito complicada. Nos abrigos nós já estamos vendo esse discurso do o povo gaúcho se levanta por si mesmo, nós não dependemos de ninguém, isso é uma grande bobagem. Então está se radicalizando muito rápido e muito forte nesse ambiente de não comunicação. Eu acho que esse gesto da Dilma vai acalentar o coração de quem sempre acreditou nos governos progressistas, mas vai ser recebido com ódio, com indignação, porque são só 6 bilhões, e isso é um discurso muito perigoso, porque eu tenho a impressão que as próximas eleições municipais vão ser ganhas pela extrema-direita. Aliás, já estou sabendo que o bolsonarismo já se volta diretamente ao Rio Grande do Sul, com inclusive a possibilidade de visitas de Eduardo Bolsonaro e tudo mais, para começar a juntar esse movimento de ódio na região. Ou a gente toma cuidado, ou a gente vai ter alguma coisa parecida com o que aconteceu na Itália, com o que aconteceu na Alemanha nos últimos tempos, ou seja, um recrudescimento dessa extrema-direita, agora embalada por um discurso heróico nacionalista em função da catástrofe. Eu queria ler para você aqui, olha que interessante o que você fala, né? Ontem a gente recebeu no Bom Dia 247, um grande jornalista gaúcho, Guilherme Portanova, que está na IBC fazendo Repórter Brasil. E ele me mandou essa mensagem aqui, ó. Bom dia, fake news correndo solta hoje é de que toda ajuda, donativos, tudo está sendo organizado pelas pessoas sem qualquer ajuda do governo, ou seja, as pessoas mandaram a Marinha vir com navios, por exemplo. Estou pedindo um levantamento de quanto o governo doou em produtos, tal, etc. e tal. E estão dizendo, inclusive, eles estão dizendo que os CACs, os clubes de tiro, estão salvando o Rio Grande do Sul, que há uma grande mobilização dos CACs. Eu não acreditei quando eu ouvi um negócio desse, que é o discurso daquela deputada da Tiara, que estava falando sobre isso. Não, os meus amigos, donos de clubes de tiro, querem ir lá com seus jet skis para salvar a população e o governo não deixa. Tem esse tipo de fake news rodando também, ó? A situação está pior do que isso, Atush. Tem alguns abrigos em que está se discutindo que se deve cantar o hino nacional no início da manhã e no final da manhã, e as pessoas que assim não aceitarem estão sendo ameaçadas de se retirar, de serem retiradas de lá. É óbvio que ainda há uma disputa política dentro desses abrigos, muita gente dizendo que isso é um absurdo, que não vai acontecer, mas esse é o sentimento que está começando a crescer no Rio Grande do Sul, e que se embalar, Tuxi, vai ser muito difícil pegar, vai ser muito difícil a gente segurar esse absurdo, né? Porque daí tudo se torna obrigação. Aí o Rio Grande do Sul não se vê como um estado que sofre uma calamidade em grande medida pelas suas próprias condições, porque escolheu prefeitos errados, governadores, o governador completamente equivocado, porque destruíram todas as proteções ambientais. O Rio Grande do Sul para de se ver isso para se ver como um estado atacado, maculado o tempo inteiro pela União. Está rolando na rede aí, eu inclusive faço parte desse processo, porque ontem tive um tweet viralizado aí a respeito das taxas de juros, mas está rolando a ideia de que, por exemplo, a dívida que o Rio Grande do Sul tem com o Brasil é uma dívida criada pelo governo Lula, quando na realidade isso é uma dívida do período da República, que foi equacionada durante o governo FHC a partir do Plano Real. Quer dizer, as pessoas não entendem nada, mas estão gerando esse ódio, e esse processo todo vai estourar ali adiante. Agora, Atush, por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque a comunicação do governo está permitindo acontecer. Onde não há uma comunicação assertiva, impera essas fake news. E aí nós vamos ter problemas para reviver isso lá adiante, inclusive no processo de reconstrução. Comentei aqui, eu acho que no nosso programa no domingo,
que eu conversei com o professor Aaron Schneider sobre a reconstrução de New Orleans e como eles raptaram a cidade de New Orleans para o lado neoliberal, prejudicando os trabalhadores, as pessoas negras, as mulheres negras, as populações autóctones, e isso vai acontecer no Rio Grande do Sul também. Ontem, uma nova carta de empresários foi entregue ao governador dizendo que a reconstrução tem que ser feita pela iniciativa privada. E aí você começa a perceber onde esses discursos que parecem nesse momento desconectados, onde eles querem chegar. Eles querem produzir no Rio Grande do Sul ainda mais um processo, um sentimento de revolta contra o restante do país e a extrema-direita crescer lá. Horta, você então não vê, porque na verdade a primeira leitura, né, que pareceria natural, seria de uma possível virada à esquerda do Rio Grande do Sul. Você não tem essa percepção? Não, vai ser exatamente o contrário. Vai ser exatamente o contrário. E aqui eu tenho feito esse apelo em diversos lugares. Talvez o presidente Lula venha a ser o primeiro e único presidente da história do mundo, que eu conheço pelo menos, que tem um evento dessa magnitude durante o seu período de governo e não recebe os benefícios da solidariedade disso. O ódio que está sendo plantado contra o governo federal é algo gigantesco na região. E ele tem 3 linhas. Primeiro, dizer que o governo federal não está fazendo absolutamente nada. Não está encaminhando doações, não está, inclusive, atrapalhando. Isso nós já vimos acontecer. Segundo, com a ideia de que o presidente não se importa com o Rio Grande do Sul e que as pessoas que estão indo lá para fazer, para ganhar vantagem política, né? Então, assim como nós tivemos influencers que foram lá, levaram meia dúzia de doações para tirar foto com as pessoas, assim eles estão entendendo os políticos. E o terceiro motivo é, obviamente, a questão do renascimento desse bolsonarismo fascista de caráter extremamente radical. As pessoas no Rio Grande do Sul, especialmente os CACs, estão fazendo rondas, estão tomando a segurança nas suas mãos, estão ameaçando gente que quer pegar alimentos de supermercados. Então, eu tenho vídeos que a gente capta na internet de supermercados na região que eu reconheço, porque eu morei lá durante muito tempo, com água a quase 1,80 m, e as pessoas tentam entrar no supermercado para salvar os alimentos que estão na parte de cima, que já estariam protegidos por seguro, inclusive, Léo, aqueles alimentos não serão nem mais utilizados, e aí você tem CACs com barcos e armas semiautomáticas aparecendo e ameaçando matar aquelas pessoas, tentando impor ordem. Então o Rio Grande do Sul está se tornando uma terra de extrema direita, e é bom que a gente olhe com muito cuidado. Fernando diz, por onde se flerta com o fascismo, termina em morte. Continuando nesse caminho do nosso papo, Horta, o que você acha que o presidente Lula deveria fazer? Porque ontem eu achei muito interessante, pela primeira vez ele deu um sinal de que ele pretende apontar a responsabilidade. Ele falou, parece que não foi só a chuva, que também houve uma desatenção com a manutenção, com as comportas, com o sistema de bombeamento, etc., né? E aí, obviamente, quer dizer, aponta essa responsabilidade para o atual prefeito, Sebastião Melo, que, na minha opinião, já deveria estar sendo alvo de CPI, investigação do Ministério Público, né? Deveria ser responsabilizado politicamente e criminalmente. Mas o que você acha que cabe ao presidente Lula fazer neste momento? Como gaúcho e como ser humano, eu acho que o presidente deveria decretar aí intervenção e o governo federal assumir o gerenciamento de todas as questões do Rio Grande do Sul. Pra você ter uma ideia, a prefeitura não consegue sequer informar corretamente os cidadãos quais são os bairros que precisam ser evacuados em momento hábil. Na sexta-feira passada, se não me engano, ou sexta ou sábado, o prefeito avisou no final da noite, eram 6 horas da tarde, numa cidade sem luz, que as pessoas deviam sair de suas casas, quando ele já tinha essa informação há 2 dias antes. Então, assim, está um caos horroroso. Então, como pessoa, como gaúcho, eu diria, tem que decretar essa intervenção e tem que assumir a responsabilização com pessoas que saibam o que estão fazendo. Agora, se nós fizermos um cálculo político claro sobre isso, Atush, é muito difícil o presidente Lula fazer isso agora. Por quê? Porque nós já estamos com quase 12 dias de caos coordenado pelo governo do estado e pela prefeitura. E tudo o que eles querem nesse momento é que o presidente Lula assuma, porque assim eles podem ir para o lado da oposição e dizer, ora, fomos deslocados, nós estávamos com tudo sob controle e resolveríamos tudo, mas agora, né, o malvadão do governo federal vai assumir essa situação toda e nós não teremos mais como sobreviver, e aí cai nas costas do presidente absolutamente todo o custo político da operação, seja ela bem sucedida ou não.
A grande questão que alguém precisa informar o presidente é o seguinte: nesse momento, o presidente Lula está sendo, sim, responsabilizado pelo que está acontecendo, mesmo não estando lá, por conta dessa má gestão da informação que está ali sendo feita, Tuxi. Eu acho que o presidente tinha que descer na região, levar o governo federal para lá, assumir essa situação e manejar isso da melhor maneira possível, porque me parece que só ele vai sair perdendo. Júlio Beraldi propõe Paulo Pimenta como interventor federal no Rio Grande do Sul. Queria só botar aqui um tweet aqui para ilustrar, né? Depósito da editora LPM, uma das maiores editoras do país, do Rio Grande do Sul, alaga com 900 mil livros, né? 900 mil livros destruídos, e o diretor da editora fala em apocalipse, né? Eu acho que as pessoas ainda não têm a menor ideia, né, da dimensão dos prejuízos econômicos, né, Horta? As pessoas continuam... Eu tenho um amigo queridíssimo que está me apurrinhando a paciência há 5 dias tentando comparar isso com Brumadinho. Gente, o Rio Grande do Sul tem cerca de 500 municípios, acho que são 493. 450 foram atacados de alguma maneira, estão atingidos de alguma maneira e já pediram ajuda. Nós estamos falando de 95% do estado, nós estamos falando de uma hecatombe que não tem similaridade no Brasil até então. O que aconteceu em Brumadinho foi um absurdo que teve como responsabilização uma empresa, que até hoje parece que não resolveu absolutamente nada. O que acontece no Rio Grande do Sul é a falência completa da estrutura de organização do Estado, e especialmente na capital, Porto Alegre, de uma forma como a gente não imagina. Ontem, Atush, eu estava recebendo avisos de moradores com pedido de, por favor, que não religassem as luzes, porque a enchente estava voltando, a água já estava tocando e já estava havendo denúncia de eletrização da parte elétrica, da parte das linhas elétricas ali naquele momento, e isso poderia ser muito perigoso. Então imagina, os cidadãos não sabem nem para quem eles devem se reportar num caso e numa situação dessa. Está faltando comunicação, está faltando indicadores muito básicos de forma de ação em tragédia, está faltando comando, está faltando liderança, está faltando organização, e isso tudo reverte em um maior número de mortes, em uma maior periculosidade nesse período, especialmente agora que a gente está entrando em temperaturas abaixo de 10 graus. Sofrimento muito grande. Horta, você tem falado da comunicação, mas o que você acha que o Paulo Pimenta, então, tem essa sugestão, né, dele como interventor aqui do Beraldi? O que você acha que ele deveria estar fazendo na comunicação que não está sendo feito? Nesse momento, o Paulo Pimenta tem muito pouca coisa para fazer, mas já deveria ter tomado algumas atitudes, como, por exemplo, centralizar todo o processo de comunicação. As pessoas não sabem onde buscar informação, Atush. Se você perguntar onde é que estão as informações meteorológicas que o povo do Rio Grande do Sul precisa ter, não se sabe. Onde é que estão as informações sobre doações, contas onde eu tenho que doar, não se sabe. Onde é que estão as informações sobre abrigo, sobre as coisas que estão sendo colocadas, não se sabe. Quais são os próximos planos? Não se sabe, não se tem um agregador, um centralizador nesse processo todo. Isso já deveria ter sido feito. Essa é a comunicação básica em processo emergencial. Para além disso, já a SECOM já deveria ter iniciado a construção de uma identidade visual para toda a ajuda do governo federal. Toda a ajuda do governo federal tem um logo, que fosse um logo humano. Não adianta você botar o símbolo do governo federal, que não ajuda nada. Tem que ser um logo humano que una as pessoas, os voluntários, as pessoas que estão trabalhando, tirar dali a cara do exército e colocar uma identidade para que todos saibam que aquilo ali é um momento de união coordenado pelo governo federal, estabelecido a partir disso, e a partir daí criar uma série de princípios de comunicação para combater essas fake news. Canais imediatos, né, uma série de... Assim como nós estamos tendo voluntários na área de ajuda nas pessoas, nós devíamos ter já organizado redes de comunicação hierarquizadas dentro dos sistemas digitais para combater esse absurdo que está sendo feito. Já era, por exemplo, para nós termos um espaço numa rede federal, um momento em que o ministro Paulo Pimenta requisitasse todos os dias para dar um boletim nacional do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, do que se deveria fazer. Isso já devia estar acontecendo. Quem está fazendo isso no Rio Grande do Sul, Atush, é a RBS, a rede afiliada da Rede Globo, que está 24 horas por dia, todos os dias, monitorando absolutamente tudo e servindo como agregador de informação. E isso não pode acontecer, porque, no fundo, isso acaba justificando essa agressividade contra o governo federal e essas atitudes dizendo que cidadão ajuda cidadão, o Estado não funciona para nada. Ou seja, a gente pode até estar conseguindo segurar um pouco os efeitos da inundação, mas a gente está perdendo feio na comunicação.
Eu concordo plenamente com o comentário da Denise Saltiel. Ela fala assim: é preciso urgente formar um comitê que tenha participação popular, universidades, sindicatos, associações de bairro. É dever do governo federal fiscalizar e comandar a reconstrução do Rio Grande do Sul. Horta, eu fiquei realmente chocado, chocado não, porque a mídia não me choca mais, mas indignado quando eu vi uma manchete da Folha de São Paulo, que era mais ou menos a mesma do Estado de São Paulo, do Globo, etc. e tal, que dizia assim: Lula suspende, o governo Lula e Haddad suspendem os pagamentos da dívida do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite faz cobranças. Quer dizer, qual é a situação do Eduardo Leite para cobrar algo, né? Quer dizer, eles colocam, na verdade, o Eduardo Leite na posição de cobrador, né? Como alguém que pudesse estar na condição de um cobrador, né? Ele tinha que estar lá dando graças a Deus de ter um governo trabalhando pelo Rio Grande do Sul, um governo federal. Eles estão agindo, a mídia no Brasil está agindo como defensora do legado do Eduardo Leite e, de alguma maneira, menos, mas de alguma maneira também, do Sebastião Melo, né? Protegem os dois, tiram o foco das responsabilidades humanas na crise. Vamos lembrar que ninguém evita a chuva, mas você pode antecipar, entender, compreender, se proteger, e tudo isso não foi feito pelo governo, e que inclusive piorou a situação da chuva com a desregulação que foi proposta pelo Eduardo Leite de todos os códigos ambientais no Rio Grande do Sul, e mesmo o apoio que ele deu ao governo Bolsonaro, que a gente sabe que desestruturou grande parte aí do sul da Amazônia e parte do Pantanal também, que poderiam ter retido uma parte significativa dessa umidade que hoje cai sobre o Rio Grande do Sul. Então, essas coisas estão interligadas e a imprensa faz questão de fazer parecer que não, para proteger o legado do Eduardo Leite, que ainda tem uma aspiração de ser o nome de centro à presidência da República em 2026 e está jogando todas as fichas nesse momento. E, portanto, existe um trabalho de não comunicação, eu estou chamando assim, um trabalho de não comunicação do Eduardo Leite, que não está trazendo os temas importantes para não se expor, mas que, ao mesmo tempo, procura pressionar o governo federal com o apoio da mídia, como se legitimidade tivesse para isso. E essa questão é primordial, porque primeiro nós temos que desarmar essa bomba de comunicação para depois lidar com o problema Eduardo Leite que nós temos ali, e eu estou começando a ter sol aqui, está incomodando, para então a gente começar a resolver e desatar esses nós, aumentando a capacidade de ajuda às populações. E tem um tempo muito curto para fazer isso, Atushi. O Rio Grande do Sul deve ficar na mesma situação pelos próximos 10 dias, tá? As informações meteorológicas dão conta de que a massa estacionária de ar do centro do país não se desalojou e, portanto, deve continuar mantendo essa massa fria em cima do Rio Grande do Sul pelos próximos 10 dias. Nós vamos ter ainda mais chuva e, portanto, mais desespero para a população. O Bernardo Becker fala assim: tem uma notícia de que o Ministério Público já está investigando o caso das cheias de Porto Alegre. Você sabe algo? Fui procurar no Sul 21, que é um site que eu respeito, confio, do Rio Grande do Sul, não achei essa notícia, mas achei uma notícia preocupante, essa aqui, olha. Olha só, contrato de concessão do Cais Mauá é suspenso devido à enchente que afeta a capital. Havia um plano, né? Ainda há um plano de transformar o Cais Mauá numa espécie de Porto Madeiro de Porto Alegre, diminuindo a proteção tal da região, etc. e tal. E a informação do governo Eduardo Leite é que o contrato está suspenso, mas a privatização do Cais Mauá continua, viu, Horta? Continua, era para ser assinado sexta-feira, agora, na próxima sexta-feira, esse contrato, com uma empresa que supostamente já ganhou a licitação, porque a desregulação e a exploração imobiliária de toda a região em volta do Guaíba está em processo acelerado, é parte do planejamento do governador Eduardo Leite, e ele não desfez isso, ele simplesmente suspendeu, e nem foi ele. Quem suspendeu foi o estado de calamidade. Quando ele decreta o estado de calamidade, o Estado não pode mais contratar absolutamente nada, a não ser que tenha relação com a emergência que foi decretada. Então está subjúdice, mas assim que isso terminar, esse contrato será terminado, será resolvido, e o cais todo vai ser entregue a uma empresa privada para exploração. E em época de eleição, Atucho, eu não preciso te dizer como essa empresa vai ficar grata com os políticos que ajudaram ela a lucrar essa barbaridade e talvez até faça gordas doações para as campanhas. Você sabe como é que funcionam essas questões na época da eleição, né? Exatamente. Bom, aqui, ó, Mônica Góes, sou solidária à dor do Rio Grande do Sul, mas se a população engrossar para detonar o país inteiro, desculpe, o Brasil precisa do Lula e precisa seguir. Eles que sigam extremistas. Você lembra daquela musiquinha, né, Horta, do tempo da sua infância, juventude? O Sul é o meu país, né?
Essa manifestação da Mônica é uma manifestação já de repique, de oposição ao tamanho desse nacionalismo ufanista, heróico, fascista que está surgindo no Rio Grande do Sul. Né? Nessa questão é exatamente isso. Nós começamos a ver um crescimento desse discurso heróico do Rio Grande do Sul, se basta, vocês têm obrigação para conosco, vocês agora têm que nos devolver tudo que nós fizemos por vocês, e a gente sai, o Rio Grande do Sul sai daquela posição de solidariedade que estava, de dizer, olha gente, nós estamos precisando de ajuda, nós somos também brasileiros, por favor me estende a mão, para uma posição de exigência, e as pessoas passam a reagir a isso também de forma agressiva, Tuxi. E aí a má gestão da comunicação vai nos colocar num problema político praticamente insolúvel, porque o Rio Grande do Sul já é bairrista por excelência, já está num local de fronteira onde foi cultivada esse bairrismo pelos próprios interesses brasileiros, mas agora isso pode se virar contra o restante do país. É bom o governo federal ficar de olho. Horta, você falou do bolsonarismo atuando lá no Rio Grande do Sul para semear esse ódio, né? Hoje saiu uma matéria muito preocupante na Folha de São Paulo de que o Alexandre de Moraes está dando sinais de que ele pretende aliviar, de que ele estaria aliviando já com o bolsonarismo. Há muito tempo as pessoas não têm mais notícias, né, de nenhuma ação, de nenhuma operação, nada acontece com o Jair Bolsonaro, ele continua fazendo campanha pelos seus candidatos da extrema-direita. Está acontecendo aí um perdão como é que eu diria, cavernícola? Eu acho que não é um perdão, Atush, eu acho que é um cansaço do Alexandre de Moraes. Eu acho que é um cansaço, e a gente vinha falando disso há muito tempo nesse espaço. O Alexandre de Moraes vem, ainda que eu e algumas outras pessoas achemos que há um certo exagero, tá? Eu estou nisso muito próximo da posição do Pedro Serrano, que tem denunciado uma série de exageros ali, mas há bons argumentos para dizer que os exageros são necessários, isso é uma questão maior, mas nos últimos tempos, o único dos entes federados, o único dos poderes no Brasil que realmente estava tentando resolver a questão Bolsonaro, eliminar a ameaça de golpe no Brasil, era o Alexandre de Moraes e mais 2 ou 3 ministros do STF, nem o STF inteiro. E nos últimos tempos isso ficou muito direto, quando o presidente Lula teve que brigar para fazer a cerimônia de memória do dia 8 de janeiro, no início desse ano, quando grande parte da sua articulação política defende que não se mexa nessa questão para não se incomodar as forças políticas no parlamento, quando o próprio Arthur Lira e o Pacheco decidem fingir que essas coisas não aconteceram e o legislativo finge que não foi uma ameaça contra si, e até a gente deveria perguntar mesmo se o Arthur Lira seria ameaçado por um golpe do Bolsonaro, eu acho que não. Mas, de qualquer forma, eu tenho a impressão que o Alexandre de Moraes está cansando e está dizendo, bom, gente, eu não vou continuar lutando contra o mundo, principalmente porque agora o Elon Musk se centra nesse processo, eu não vou continuar lutando com isso, está demais, vocês façam o que vocês quiserem, e eu vou ser bem sincero, Tuxi, eu não culpo ele, porque diante do que nós estamos fazendo, o governo federal evitando o confronto, evitando a discussão, tratando o Tarcísio como se fosse um aliado, um amigo, que pode comer churrasco com a gente hoje e amanhã trocar ideias divergentes conosco, eu acho que o governo federal mandou sinais muito tristes e muito ruins para quem estava lutando contra o golpe no Brasil e contra a continuidade disso, e a resposta é essa. Talvez o ministro tenha cansado. Saulo Cruz, muita gente, não foi todo mundo que votou no Bozo no Sul. O generalismo é ruim, concordo. E aqui, reforçando o seu argumento da intervenção, né? Absurdo. Quem informa a questão da orla para Lula? O governo federal vai colocar dinheiro para reconstruir o Rio Grande do Sul, e o absurdo de vender a orla para iniciativa privada depois de tudo que aconteceu. E isso que o Horta falou também, né, dos empresários dizendo que a reconstrução tem que ser privada. Deve ter muita gente coçando as mãos assim para ganhar muito dinheiro sem fiscalização, né, Horta? Vai ser muito dinheiro para essa reconstrução. Eu, sinceramente, não tenho a menor confiança no governo Eduardo Leite para conduzir esse processo. Não, Atush, eu tenho total confiança de que ele vai repassar todo esse dinheiro para a mão de empresários que vão devolver isso em ajuda de campanha. Conversando com o Aaron Schneider, conversando com o professor que esteve presente lá, que trabalhou em New Orleans na época, ele contou que o dinheiro que foi entregue à região de New Orleans para a reconstrução depois do Katrina
foi algo em torno de R$500 bilhão. Para você ter uma ideia, eu fiz a transformação ali de dólares para reais, daria R$500 bilhão. E ele disse, olha, quando você tem uma quantidade de dinheiro dessa, você tem um monte de empresário que resolve estender a mão e dizer, deixa comigo que a gente sabe o que está fazendo. E esse dinheiro vai cair na mão desses grupos, e o que ele demonstra no livro dele, no livro do professor Aaron, é que a reconstrução de New Orleans foi uma reconstrução ordenada a partir dos interesses do neoliberalismo. E aí as pessoas dizem assim, o que é isso? Já vem esse cara falando de neoliberalismo de novo. Não, áreas que antes eram áreas públicas, áreas de cultura, áreas de participação popular, áreas onde você encontrava pessoas tocando, cantando, pequenos empreendedores do setor de turismo, do setor de música, de bares, todas essas áreas foram privatizadas, foi tudo reorganizado, os trabalhadores foram atacados, a cidade sofreu um processo de gentrificação, ou seja, áreas passaram a ser tremendamente valorizadas, se construíram grandes arranha-céus, e nesse processo todo você vai jogando a população mais pobre para fora. Hoje nós temos 500 mil de gaúchos, Atush, 500 mil de gaúchos deslocados, que estão no que nós chamamos de diáspora do clima, vamos dizer assim, tentando fugir daquela situação. Refugiados climáticos nesse processo. E essa gente toda perdeu casas, perdeu tudo. Quem vai reconstruir? Certamente algum empresário bondoso vai querer fazer isso e levar aí alguns bilhões de reais para gerenciar esse processo todo, obviamente com a bênção do governador. O presidente Lula também tem que se dar conta disso. Comentário aqui do Silvano Pereira. O gado está destruindo tornozeleiras e fugindo para a Argentina, Paraguai e Uruguai. Eu vi essa manchete agora no Brasil 247. Falei, será que isso é verdade? Né? E realmente é chocante. Está aqui, Horta. Bolsonaristas condenados pelo 8 de janeiro quebram tornozeleiras e fogem do país. Né? Então tem aí o gado desgovernado, Horta. Você teve um afrouxamento na região do sul do controle estatal, está funcionando para todos os lados. Quer dizer, as pessoas que moram na região, e eu sei porque a minha mãe, meu irmão e minha irmã estão lá, e eu tenho reportes de amigos todos os dias, as pessoas que estão lá estão sem o apoio, muitas vezes, das forças de segurança do Estado, porque por mais que a PM, os bombeiros, o Exército queiram, não se consegue chegar em algumas regiões a partir do barco, estão sendo, inclusive, alvejados, muitas vezes, esses próprios policiais, e com essa desorganização toda, o desespero das pessoas de tentar sobreviver, não só o crime está prosperando em alguns lugares, como também esses criminosos que estavam sob tutela da justiça, vem aí uma oportunidade de fugir em direção a outro país e não voltar mais. Exatamente. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui. Queria te perguntar agora, Horta, a gente tem alguns minutos ainda. Pesquisa Quest, como é que você viu? O Lula lidera, né? Vence o Tarcísio, vence os outros adversários. Mas uma perguntinha muito marota, né? Ele merece uma segunda chance ou não merece uma segunda chance? Na verdade, seria uma quarta chance, né? Porque ele já é presidente pela terceira vez. Mas a pergunta da Quest foi bizarra. Diga, Horta. Não é bizarra nem pergunta marota, é uma pergunta mal feita. Né? A pesquisa toda ela é mal pensada. Metodologicamente, quem conhece pesquisa sabe que aquilo ali é erro de indução, na melhor das hipóteses, uma indução ingênua, como a gente costuma dizer. Né? Na pior das hipóteses, eu vou dizer o seguinte, alguém tem que abrir o olho, tá? Porque está se vivendo no Brasil uma pesquisocracia, em que algumas dessas empresas estão ganhando espaço e dinheiro para resolver problemas que elas estão apontando que existem. Veja, a Quest faz uma pesquisa dessa, daqui a pouco a SECOM contrata a Quest para fazer uma série de pesquisas para tentar avaliar o dano que a própria Quest disse que existe a partir de uma pesquisa dessa. Então a gente tem que tomar cuidado com esse círculo vicioso. Primeiro porque pesquisas de opinião medem percepção e não realidade. Medem o que as pessoas acham sobre e não necessariamente o que aquilo é. Né? Em política, até que opinião e realidade se mesclam, mas é preciso fazer uma separação. E numa segunda situação, nós temos que tomar cuidado, porque talvez nós estejamos adiantando um cenário que, em termos eleitorais, não tem função nenhuma. Estamos muito longe ainda da eleição. E a gente tem que tomar um certo fôlego para não julgar que isso é um problema e sair tentando agora resolver coisas que ainda nem sequer estão muito bem formadas. O aviso, portanto, é muito claro. Não se deve confiar nessas pesquisas, especialmente essas que não estão metodologicamente corretas, mas é um sinal interessante para se perceber. Será, Atush, que se nós estivéssemos fazendo um governo realmente bom,
no segundo ano de governo já não era para a gente estar com um fôlego um pouco maior nesse processo? Ou seja, coordenando os orçamentos da União com poder de decisão e com o poder de ação do governo federal, não era para a gente estar numa situação um pouco melhor? Eu acho que o presidente Lula tem que pensar um pouco nisso. Eu acho que, na verdade, o governo é melhor do que a percepção, mas aí também não adianta, né? Quer dizer, isso é a minha percepção, né? Não, tinha que estar transformando essa realidade fática num argumento político de convencimento. Esse é o problema. Não adianta nada nós fazermos um governo maravilhoso, sensacional, se isso não for reconhecido pela população. Então, assim, está havendo algum problema nesse processo de transformação dos recursos políticos em percepção favorável. E isso tem que ser combatido, senão a gente vai para o brecho, né? Exatamente. A Lúcia está dizendo que a pesquisa foi tendenciosa, né? Mas, de qualquer maneira, assim, quer dizer, olhando o número em si, preocupa a você esse esforço todo para viabilizar a candidatura do Tarcísio? Isso sim. Me preocupa mais o esforço de viabilização da candidatura do que a análise do presidente Lula. Até porque, se você olhar, na mesma pesquisa está escrito assim: se Tarcísio for o único candidato, né? Então você tem um direcionamento, inclusive, para o nome do Tarcísio, né? É quase como querendo dizer: olha, se não existir mais nenhum ser humano no mundo, você votaria no Tarcísio? Então, isso é um processo de indução brutal que está acontecendo e que serve às elites brasileiras, e que, se nesse momento é só fruto de um erro brutal metodológico da Quest, certamente ele daqui a um pouquinho vai se tornar um plano político dessa direita que quer um bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Quer um fascismo que coma de garfo e faca. Parece que essas elites não aprenderam ainda que o fascismo só come de garfo e faca nos primeiros 15 minutos do jantar. Depois ele vai pegar a faca e usar para outras coisas, né? Parece que a elite brasileira de novo vai cair nessa mesma situação, e o Tarcísio é esse fascista moderado, como eles estão querendo passar para as pessoas, né? E a gente sabe que isso não existe. Exatamente. Estamos chegando ao fim. Vou te passar para dar um recadinho final e já vou chamar a Daiane novamente aqui com um convidado, que é o Felipe Mendonça, que já está aqui na sala de espera. Recado final aí dessa análise aí dessa terça-feira, Horta. Eu queria que a gente pudesse, no Rio Grande do Sul, fazer uma grande corrente de esquerda, repasse as informações somente confiáveis, não caia em fake news, procure se munir de informações para fazer as discussões nas redes. Já que a comunicação do governo está precária, nós precisamos fazer uma barreira de contenção e não perder o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem gente muito boa. Ali surgiram nomes como Tarso Genro, como Olívio Dutra, gente que iniciou esse processo de transformação do Brasil. Vamos lembrar que lá sai o orçamento participativo, lá sai o Fórum Social Mundial, e a gente tem que resgatar isso, não perder o Rio Grande do Sul para essa extrema-direita que vem crescendo lá. E parece que quem vai ter que se organizar somos nós, inclusive, no processo de comunicação. Obrigado, Atush. Valeu, Horta. Até a próxima. Abraços. Tchau, tchau.